Fala galera, beleza? Este vídeo é dirigido prioritariamente aos alunos do colégio e vestibular de A a Z, que contém informações essenciais sobre o SISU 2015-1. Naturalmente, alunos como um todo, do Brasil inteiro, caso queiram, também podem assistir, obviamente, para tirar aí as suas dúvidas. Ponto importante, o pontapé inicial para o SISU 2015 é a divulgação das notas do Enem de 2014, programada para o dia 13 de janeiro. Agora vamos ao calendário completo do SISU 2015-1. No dia 19 de janeiro começam as inscrições, que vão até o dia 22 de janeiro, segunda, terça, quarta e quinta-feiras. No dia 26 de janeiro sai o resultado da primeira chamada, conhecida com o nome de chamada regular. Também no dia 26 de janeiro, e aí até o dia 6 de fevereiro, há o prazo para que o aluno participe da lista de espera, manifeste o seu interesse em participar da lista de espera. Ponto importante, o aluno tem que acessar o site do SISU para manifestar o seu interesse de participar na lista de espera. No site do SISU tem lá um linkzinho dentro da sua página, do seu boletim, você aperta lá o botão e automaticamente está inscrito para a lista de espera. Isso é fundamental para você continuar no processo, caso necessário. Ponto importante, essas três primeiras etapas, a inscrição, o resultado e a participação na lista de espera, todas se dão via SISU, no site do SISU, sisu.mec, aí na sua tela, .gov.br. Bom, para os candidatos aprovados na primeira chamada, chamada regular, a matrícula vai do dia 30 de janeiro ao dia 3 de fevereiro. E a partir do dia 11 de fevereiro, entram também as listas de espera para que os alunos em cada instituição possam saber se estarão aptos para essa inscrição. Fundamental é que essas duas etapas do processo, a matrícula e o acompanhamento das listas de espera, se dão por cada instituição, ou seja, o aluno tem que acessar o site da instituição para onde passou ou para a qual manifestou o interesse em participar da lista de espera, checar todos os procedimentos para matrícula, as datas, documentos necessários e também as datas de divulgação das listas de espera. Algumas informações básicas para a gente começar. É importante que vocês todos consultem o site do SISU, porque a gente vai aqui passar algumas estratégias, vai conversar um pouquinho sobre casos, dar alguns exemplos, mas o feijão com arroz, o básico do funcionamento do SISU, você encontra no site e é importante que vocês leiam todo ele com atenção. Tem lá perguntas e respostas para que vocês tenham esse mínimo de informações. Outro ponto, neste momento só há vagas disponíveis para o primeiro semestre das instituições. As vagas para o segundo semestre vão ocorrer num processo distinto, um processo que a gente pode chamar de SISU 2015-2, chamando esse, por exemplo, de SISU 2015-1. Outro ponto importante, neste SISU há apenas uma chamada, diferentemente de edições anteriores, temos uma chamada, vai sair o resultado no dia 26 de janeiro, como a gente já viu, e depois disso é apenas o processo lá de acompanhamento das listas de espera. Finalmente, do dia 19 ao dia 22 de janeiro, você pode lá com a sua nota fazer as opções pela carreira, de primeira e segunda opções, mas a escolha que você fizer no dia 22 de janeiro será a escolha definitiva e essa não vai poder mais ser alterada. Bom, o conceito importante para a gente avançar é o conceito da nota de corte. A nota de corte é a nota do último candidato classificado para ingresso numa determinada opção. Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Imagine uma carreira em que há 10 vagas. A nota da 10ª colocada, no nosso exemplo, a Vitória, é 864,45. Essa é a nota de corte. Mas vamos supor que 2 candidatos desistam, por exemplo. Automaticamente a nota de corte vai descer 2 posições, agora a nota é a da Ana Beatriz, ali na posição de número 12, com a nota 854,80. Ponto importante é saber, essa nota de corte, ela não é definida a priori, ou seja, a nota de corte ela não é construída pela instituição para dizer, não, o aluno tem que tirar no mínimo tanto. Não, ela é uma nota sempre relativa ao último candidato capaz de ocupar aquela vaga entre o universo de vagas oferecidas.
Outra distinção importante é entre essa nota de corte, que vai sair, né, depois do resultado, com a nota de corte provisória, que é divulgada diariamente ao longo do processo, do dia 19 ao dia 22. Essa nota de corte provisória, ela é artificial, no sentido de que ela, né, sofre uma série de impactos. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha ali, ó. É possível que alunos se inscrevam para concorrer a vagas reservadas a determinados, não é, critérios de cotas, mas que mais tarde não consigam comprovar esse direito às cotas. E aí, né, apesar de ele estar ali naquela posição, já que, né, ele não pôde ser aceito como cotista, essa nota dele já não vai poder mais ser considerada. Outra possibilidade, alguém se inscreve num outro estado, diferente do estado da instituição desejada, e acaba não fazendo a matrícula, portanto, né, aquela nota também vai acabar sendo desperdiçada nesse cálculo. Além disso, há alguns resultados, né, de vestibulares em determinados estados, determinadas regiões, né, que podem impactar na escolha do aluno. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a UERJ, ela tem um curso muito concorrido de Direito. E aí, dependendo do resultado que o aluno obtenha na UERJ, pode ser que mesmo tendo feito já a sua escolha no SISU, por exemplo, para concorrer a Direito na UFRJ ou no Rio, ele acabe optando por fazer a sua matrícula na UERJ. Em relação à lógica das inscrições, alguns tópicos importantes. Primeiro, o SISU controla o resultado da chamada regular, que contempla a primeira e a segunda opções feitas por cada candidato. Na sequência, quando o aluno não tiver sido aprovado em nenhuma dessas duas opções ou só tiver sido aprovado na sua segunda opção, ele se inscreve na lista de espera, mas atenção, para concorrer apenas a vagas para a sua primeira opção. Significa dizer que depois da chamada regular, depois desse resultado, a segunda opção some e aí a participação na lista de espera vale apenas para a primeira opção. Esse resultado é passado, essa lista, perdão, é passada para as instituições que então passam a controlar esse preenchimento das vagas em datas específicas que cada site de cada universidade divulga. Para ilustrar um pouco do funcionamento do processo de inscrição no SISU, vamos dar uma olhadinha aí na tela em 4 exemplos. Acompanhe aí. 4 alunos, vamos chamar de Maria, Pedro, Marcelo e Gabriel, fazem as suas inscrições colocando lá a primeira e a segunda opções dos seus cursos. A partir desse momento, no dia 22 de janeiro, não é mais possível fazer mudança dessas escolhas. O exemplo A, que é o da Maria, é o mais legal. A Maria é classificada em sua primeira opção, não participa mais do SISU e, observando procedimentos, datas, documentação no site da instituição para a qual ela foi aprovada, ela faz a sua matrícula. Maria, portanto, saiu do SISU. No caso do Pedro, vamos chamar de exemplo B, ele foi classificado, mas apenas em sua segunda opção. Ele pode fazer a matrícula para essa segunda opção ou não. E fazendo ou não, pode continuar concorrendo ainda em sua primeira opção, lembrando, se ele manifestar interesse em participar na lista de espera. A partir, né, do dia 26 de janeiro a 6 de fevereiro, ele se inscreve nessa lista de espera, porque sem isso ele não pode, né, concorrer a essas vagas aí para a sua primeira opção, e aguarda, a partir, né, dos sites das instituições, da instituição escolhida por ele, o resultado dessa lista de espera. Bom, para Marcelo e Gabriel, os cenários são um pouquinho diferentes. Eles ainda não foram classificados nem para a primeira, nem para a segunda opção. Os dois podem continuar concorrendo à primeira opção, mais uma vez, desde que manifestem o interesse em participar na lista de espera. No período determinado, de 26 de janeiro a 6 de fevereiro, a Marcela se inscreve na lista de espera e, a partir daí, ela precisa acompanhar o calendário da instituição escolhida. No caso do Gabriel, olha só que coisa chata. Ele esqueceu de se inscrever na lista de espera, acabou para ele a chance de participar do SISU. Uma dúvida que surge sempre é: qual é o critério que eu vou usar para escolher o que vai ficar como minha primeira opção e o que vai ficar como a minha segunda opção? Vamos dar uma olhadinha um pouco nesses critérios? Acompanhe comigo, ó. A sua primeira opção, naturalmente, deve ser por um curso ou uma instituição mais desejado do que a segunda opção. Além disso, tem que ser um curso em que haja alguma possibilidade de classificação, ainda que isso pareça um pouco distante nesse momento. Isso porque pode haver muitas reclassificações.
Só para vocês saberem, no ano passado, por exemplo, a UF teve 8 chamadas da lista de espera do SISU do primeiro semestre. 8. No caso da medicina, chegou até a haver uma 9ª lista de convocação dos alunos que manifestaram interesse em participar da lista de espera. Isso, né, na UF aqui do Rio de Janeiro. Na UFRJ, por exemplo, além da chamada regular para o primeiro semestre de medicina, ainda houve outras 3, quer dizer, mesmo sendo um curso bastante concorrido, houve 3 listas, né, de divulgação ainda de alunos aptos a se matricularem. Bom, em relação à segunda opção, você deve escolher um curso que, obviamente, você cursaria, que você aceitaria fazer, ainda que não seja, né, aquele da sua preferência. E, mais importante, um curso em que exista a chance de você se classificar na chamada regular do SISU. Ou seja, a sua nota precisa estar acima da nota de corte ou só um pouquinho abaixo da nota de corte divulgada nos últimos momentos do SISU. Com base nessa lógica da escolha de primeira e de segunda opções, surge uma dúvida típica, que é assim: vale a pena eu colocar como minha primeira opção uma escolha que está sendo menos procurada, uma carreira menos concorrida ou uma instituição menos concorrida? Bom, prever o comportamento dos outros concorrentes é difícil. Então vamos pensar assim: se todo mundo pensar dessa mesma maneira, não é que, não, essa nota de corte aqui está mais baixa hoje, então eu vou migrar essa opção que era a minha segunda para a primeira. Se muita gente faz isso, essa nota, não é, vai subir mais uma vez, porque ela vai voltar a ser bastante procurada, vai passar a ser muito procurada. Em suma, é difícil fazer essa previsão, a gente acha mais interessante que você pense nos critérios que a gente apresentou antes. É importante também destacar que para você tomar a sua decisão, há um certo grau de dificuldade, né? Como a gente já tentou explicar, dessa previsibilidade do que vai acontecer. O que significa dizer que há, até certo ponto, a lógica de uma aposta. Só que como qualquer aposta, ou pelo menos qualquer aposta bem feita, é importante que ela seja feita com base em algumas informações. É o que a gente já transmitiu em parte até aqui e que vai ainda, né, destrinchar um pouquinho mais. O importante é, né, que você olhe para o cenário inteiro, o que está acontecendo, né, nessa dinâmica da mudança das notas a cada dia, pense nos critérios que a gente já apresentou, em outros detalhes que a gente vai apresentar, e aí tome a sua decisão. Para que a sua aposta fique mais protegida, para que ela seja feita de uma forma mais segura, vamos olhar algumas informações importantes para a sua tomada de decisão. Acompanha comigo aí. 1. Tentar pesquisar notas de corte de anos anteriores. Não é uma informação tão fácil de se achar, mas alguns sites disponibilizam, a gente vai colocar também na nossa página e no Facebook do AZ. Além disso, analisar as notas de corte provisórias do último dia, lembrando que elas são atualizadas não é durante todo o processo, mas a que vai valer é a nota do último dia. Além disso, analisar a quantidade de vagas disponíveis para a sua escolha e também o número de reclassificados em anos anteriores, sempre com uma lógica relativa, percentual, ou seja, não é só analisar se houve uma quantidade grande de alunos reclassificados, é fazer uma análise comparativa. Se havia, por exemplo, 500 vagas disponíveis e houve 80 reclassificados, isso pode ser, não é, menos relevante do que uma carreira com 40 vagas ter tido 25, 30 reclassificados. E o importante, no último dia, você precisa avaliar, em relação aos seus dados, a que distância a sua nota está da nota do corte e qual é a posição em que você se encontra na classificação. Vamos tentar ser um pouquinho mais didáticos, mais claros. Claro que a avaliação quantitativa, se você está a 1 ponto, 10 pontos, 40 pontos na nota de corte, é importante. Mas você precisa também avaliar o quanto isso significa no impacto das posições ocupadas. Porque pode ser, por exemplo, que numa carreira a distância entre os candidatos seja mínima, de meio ponto, de 1 ponto, em outra já é uma distância maior. Então temos que avaliar de maneira coordenada esses dois dados. O quanto a sua nota está absolutamente distante do corte e o quanto isso impacta na sua classificação. E aí, algumas perguntas importantes, estratégicas que você deve fazer. Uma: quantas pessoas terão que desistir para que eu consiga entrar? Porque se você, por exemplo, está concorrendo a uma carreira com 50 vagas e está na posição 90, você precisa que 40 pessoas desistam. E talvez isso não seja assim tão provável.
Outra, essa quantidade de pessoas que precisa desistir corresponde a que percentual do número de vagas disponibilizadas? Por exemplo, vamos supor uma carreira com poucas vagas, 20, né, alunos. E aí você pensa, mas eu só estou a 5 pessoas, 6 pessoas, né, de entrar. Mas são só 20 vagas, né? Esse percentual de 5, 6 alunos no universo de apenas 20 vagas, ele pode ser, né, significativo. Vamos dar uma olhada num exemplo bem interessante, principalmente no que diz respeito à segunda opção. Olho na tela aí. João colocou medicina na UFRJ como primeira opção, apostando nas chances da reclassificação, e medicina na Unirio como segunda opção. Na última nota de corte provisória, ele está na posição 90 da Unirio, que oferece 40 vagas nesse curso. Para que essa segunda opção tenha algum valor e ele possa então passar para a Unirio, seria necessário que no último dia de inscrições do SISU, mais de 50 candidatos desistissem de se inscrever em medicina na Unirio e nenhum outro candidato com nota mais alta que ele se inscrevesse. Bom, se é assim, se isso não acontecer, ele vai ter simplesmente jogado fora a sua chance de vaga pela segunda opção. Ou seja, a dica é, mais uma vez, na segunda opção, você precisa estar acima da nota de corte divulgada no último dia, ou então estar um pouco abaixo e torcer para que alguns concorrentes desistam. Só assim terá o mínimo de chance e não desperdiçará a sua segunda opção. Muito bem, a gente espera que esse conjunto de orientações tenha sido bastante útil para você e gostaria de relembrar as datas do processo. No dia 19 de janeiro, abre as inscrições para o SISU até o dia 22. O resultado sai no dia 26 de janeiro, da chamada regular. Também no dia 26 de janeiro, abre-se o período de inscrições para o interesse na lista de espera. Do dia 30 de janeiro até 3 de fevereiro, ocorrem as matrículas para os alunos aprovados na primeira chamada regular e a partir do dia 11 de fevereiro, as instituições divulgam as listas de espera e os resultados para os alunos reclassificados. Se você quiser mais alguma informação, estão aí na tela os caminhos por onde você pode buscá-la. A fanpage do AZ no Facebook, facebook.com/Colégio de AZ, o nosso Twitter, twitter.com/Colégio de AZ e a homepage do AZ de aaz.com.br. É isso, reflitam bem sobre as suas escolhas, façam uma análise criteriosa daquilo que conversamos aqui e uma boa sorte para todos vocês.